Olá, família Vieira Show, tudo bem? Hoje a Mari veio falar um pouquinho sobre essa sensação da gente ver os nossos cães ofegantes, principalmente os shows. E eu vejo que muitos tutores têm dúvida, eu já tive também as minhas preocupações em relação a isso no começo, quando eu comecei a criar essa raça, e ficava realmente muito preocupada, porque às vezes a gente saía para dar um breve passeio com eles na rua, e já a gente ficava aquela língua gigante para fora e aquele cansaço extremo e aquela coisa toda, né? Aquela língua para fora, aquele barulho enorme, né, de respiração, e eu ficava super preocupada. E aí eu comecei a pesquisar, a entender um pouco mais sobre essa raça e vi, gente, que essa respiração mais ofegante em show, ela é normal. Essa respiração, né, isso serve para regular a temperatura quando o seu show tá com calor. Gente, imagina aquela quantidade de pelo. Que loucura! Imagina um dia quente, um dia aí de 30 e poucos graus e o seu show com aquele casacão de pelo. Imagina você, né, se fosse com você, né, a gente num dia quente desse, debaixo de um sol e a gente com um casaco de pele. Gente, é muito quente. E esse casaco de pele já é natural deles, então ele tem formas de regular essa temperatura, ele tem formas, né, de como lidar com isso. A troca do subpelo é uma dessas formas de regular a temperatura. A salivação, essa respiração, porque a língua, gente, que ajuda também, além da troca de pelo, né, dele cair esse subpelo quando ele está numa época muito quente, essa língua para fora ali que a gente fica preocupada, ela tá captando ali, né, uma certa temperatura mais fria, mais úmida e jogando aquele calorão ali para fora, né? Então ele precisa daquilo. Eu passei a prestar bastante atenção nesse comportamento, gente, quando eu morei numa cidade onde que a temperatura normal era de 34 a 37 graus. Mas já cheguei a pegar 38, 39 várias vezes nessa cidade. Gente, imagina isso para um show. Um cão assim, com uma cobertura absurda de pelo. Ainda mais que eu tenho mais portes, né, americanos, são cães que têm um subpelo assim enorme. Imagina, gente, se a temperatura gera isso, imagina a sensação térmica disso. Então, nessa época, eles realmente, gente, tinham uma respiração ofegante praticamente 24 horas por dia. Então, eles precisavam, né, regular essa temperatura. Na época, né, alguma das coisas que eu fiz foram dar frutas geladas. Então, às vezes, né, de tarde eu tava com uma manga ali na geladeira, uma maçãzinha, uma melancia. Eles amam melancia, tava lá bem geladinha. Eu botava ali no congelador, deixava não virar aquela pedra, mas dar aquela endurecidinha, picava os cubinhos e distribuía aquilo para eles. Então era uma alegria, era uma festa. Então era uma forma de ajudar, né, eles ali nesse controle da respiração. Colocava água com gelo também para eles, né, deixavam eles se hidratar bastante, porque nessa época também eles bebiam água, gente, em umas quantidades enormes. E isso também ajuda a regular essa temperatura dele. Então, sempre deixe água limpa, água fresca. Se você não puder dar gelada, não puder botar uns pedrinhos de gelo, pelo menos que seja limpa e fresca e fique na sombra também essa água, tá, gente? Que às vezes a pessoa tem mania de botar a vasilha num lugar específico ali do quintal e às vezes depois quando muda o sol ali na tarde, aquela água ali bate um solão, aquele negócio vira um caldo, né? Então, tenha esse cuidado de prestar atenção, né? Se não está batendo sol ali naquela água, você não está deixando aquela água quente também. E aí, gente, quando a gente saiu dessa cidade, né, que estava muito quente, né, para uma região de uma temperatura, né, mais tranquila, né, igual a gente está aqui em Contagem, eu vi que diminuiu muito essa respiração. Eu vejo mais dessa respiração ofegante em determinadas situações. Por exemplo, quando a gente leva eles para algum passeio, né? Mesmo por mais curto que seja, a gente às vezes é uma volta na quadra. Eles voltam com essa respiração mesmo ofegante, não precisam se preocupar, a gente não tá morrendo, não é problema cardíaco, não precisa se desesperar, entendeu? Não é que ele tá fora de forma, até porque Show é um cão que não consegue fazer atividade física como outras raças, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo que isso não é uma doença, ele está tentando regular a sua temperatura corporal, tá bom? Outra coisa que eu percebi, dias quentes, igual eu falei para vocês,
passeios. Então, assim, toda vez que a gente vai sair com eles, a gente procura sair às vezes à noite, né? Quando a temperatura já tá mais amena, o chão não tá quente para queimar as patinhas dele. Então, assim, não tá aquele calorão pra você ter que ficar saindo com a água, andando por debaixo de árvore, aquela coisa toda. Então, eu espero o período da noite, né? Deu aquele de tardezinha, começou a escurecer. Pra mim é o melhor horário para levar eles para dar um passeiozinho. Em dias quentes eu faço isso, tá, gente? De deixar eles sempre dentro de casa, sempre na sombra, sempre com uma aguinha ali, né? Pra se hidratar em temperatura ou ambiente ou geladinha. Coloco algumas pedrinhas de gelo na água, dou frutas geladas para eles. E é isso, gente, não precisa se desesperar. Vou deixar uns vídeos rolando aí também dos meninos, né, com essa respiração. E aí, 5 minutos depois, falei para 2-0. Que eu sei que vocês vão identificar, que vocês já viram isso nos seus shows e devem ter ficado preocupados. Então, estou aqui para te deixar mais tranquila que isso não é uma doença, e sim um controle ali dessa temperatura corporal. Tá, Mari, mas às vezes eu tô aqui dentro de casa, tranquila, tá um dia normal. Ele pode não botar a língua para fora e ficar muito ofegante, mas continua com aquela, né, respiraçãozinha que até o corpo dele balança todo. Isso é normal, porque ele às vezes está deitado, ele está descansando, não está fazendo nenhuma atividade, continua com essa respiração, Mari, mas isso é normal? Sim, isso é normal, né? Então podem ficar tranquilos, gente, porque mesmo que não seja um dia com uma temperatura muito quente, o fato dele fazer pequenas atividades, né, que para outros cães isso não significa nada, mas às vezes subir escada, descer escada rápido, às vezes eles pegam fogo assim no quintal, brincam um pouquinho, correm, ou estão brincando com seus próprios brinquedos, ou brincando com a gente, não depois ele dá aquela deitada, né, para relaxar e continua ainda um bom tempo com aquela respiração, né, onde o corpo fica assim, ó, o tempo todo assim ofegante. Então podem ficar despreocupados que isso também não é doença. Quando, gente, acontece alguma coisa relacionada a uma doença, né, uma respiração que tem alguma coisa envolvida ali, como uma bronquite, uma asma, algo cardíaco, então vocês vão ver que realmente não é só uma respiração ofegante. Existem vários outros pontos, existem várias outras coisas associadas a esse comportamento, né, que você vai ver que tem ali, né, uma debilitação do animal em determinados tipos de situação. O cão não brinca mais, né? O cão não tá aparecendo bem, ele não tá comendo direito, ele não tá se alimentando corretamente. Então existe uma série de outras coisas que vão envolver isso, caso fosse um problema respiratório. Cães que têm aquele narizinho mais achatadinho para trás, igual os cães de porte americano, como os pug, como Shar-Pei, então todos esses cães, e tem outras raças aí que tem esse narizinho todo achatadão, massadinho para trás, são cães que vão ter sim, gente, essa respiração assim ofegante, nessa respiração aparentemente cansada. São cães que não curtem atividades físicas, são cães que não curtem calor. Então podem ficar despreocupados, tá, gente? Que eles não vão, né, cair duros e morrer a qualquer momento, como eu já recebi perguntas desesperadas aqui no meu Instagram de tutores com medo desse tipo de respiração, né? Tá sendo algum ataque de asma, uma crise respiratória, uma crise cardíaca. Então fiquem tranquilos e sempre conheçam os seus animais, observem o comportamento deles, porque quando for só uma respiração de controle de temperatura, você vai saber. Quando tiver, né, uma respiração realmente diferenciada, com outros sintomas, igual eu falei, importantes, como o cão não bebe água, perca de apetite, o cão está sempre cansado, ele está indisposto o tempo todo, aí você vai procurar com urgência o seu médico veterinário, que ele vai saber fazer esse diagnóstico e vai saber ajudar o seu cãozinho, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir nossos vídeos, o canal está a cada dia crescendo mais, e se você tem algum assunto específico que você gostaria que a Mari falasse da minha experiência com os meus cães para você, pode deixar aqui no box de informações, que eu leio todos os comentários e respondo sempre todos os comentários, e posso estar fazendo um vídeo direcionado exatamente para sua dúvida, tá bom? Um grande beijo da família Vieira Show. Tchau!